Deus, a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, presidente, o apóstolo Fernando, vice-presidente, a bispa Simone de Cordeiro. Nós estamos trabalhando aqui na área de curas e libertação. Hoje é domingo. Hoje nós tiramos esse domingo para o Espírito Santo. Para cá, irmão. Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a base de Jesus Cristo. Mas nós pregamos Deus em espírito e verdade, a sabedoria de Deus e a bondade de Deus. É esse o nosso trabalho. Hoje eu tive uma raiva de um tal de um pastor velho que tem aí da Assembleia de Deus, mas eu botei nele sem pena. Cadê que ele me respondeu? Diz que não existe apóstolo. Aí eu pergunto ao velho, excelentíssimo cachorro pastor, tu conhece a Bíblia, desgraça? É por isso que tua igreja é a bronca que é com todo mundo. É por isso que tua igreja é a bronca que é. Pedrinho, para ali, por favor. É ao vivo e a cores aqui. Digo mesmo assim, não tenho medo. Cara, vim dizer que não existe apóstolo. Vim dizer que apóstolo só foi Deus que fez apóstolo. Já está mentindo. Outra mentira. E Paulo? E o apóstolo Paulo? Ele veio na época de Jesus? Apóstolo Paulo foi consagrado pelos apóstolos. É não, rapaz. O problema é que a Assembleia de Deus está numa decadência. Cada dia maior. E os abestalhados que acompanham ela, porque são os comboios de abestalhado mesmo, ainda vai em doutrina de homem. E doutrina de homem não vale nada não. Onde você chegar numa igreja, num ministério, qualquer coisa, que existir doutrina, não fique. Porque ali não tem Deus. Não tem Deus. Deus não precisa de doutrina. Deu para entender? A doutrina de Deus é a verdade. A doutrina de Deus é você fazer o que ele gosta, é obedecer à lei. É o velho safado lá do lado do pastor, o apóstolo lá da Paraíba. Já logo da onde? Diz que teve 40 anos de igreja. Eu digo, eu tenho desde a hora que eu nasci. Eu conheço a palavra de Deus. Era por isso que eu era criticado. Certo? Então, o problema está aí. Vai lá o problema. Bora lá. O livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 20. Guardas do tesouro. Ó, gente, vocês prestem atenção a uma coisa, que da agora até uma parte da Bíblia vai ser escrito, vai ser mostrado, silêncio, vai ser mostrado tudo o que foi feito para Deus. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus. Quer dizer, ele tinha as condições de ficar protegendo as coisas de quem? De Deus. Dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladá, descendente de Gelsoni, pertencente a Ladá, chefe da família destes filhos de Gessom, Geu. Os filhos de Gessom, Zetá, Joí, seus irmãos, estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Preste atenção à Bíblia. A Bíblia você tem que prestar atenção. É a mesma coisa do Kauai. Se você não prestar atenção no Kauai, você não anda. É igual a Bíblia. Tudo que você for fazer, você tem que prestar atenção no que está fazendo.
Né, Moreno? Ah, estou mandando vídeo, já estou ganhando dinheiro. Não está não, Moreno. É problemático, não é assim não. Dos armanitas, dos israelitas, dos hebrenitas, dos ezelitas, Sibil, filho de Gessom, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Elisá foi filho Reabi, de que foi filho Gessi, de que foi filho Jorão, de que foi filho Zicri, de que foi filho Zenolite. Este Zelonite e os seus irmãos tinham o seu encargo, todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitões de milhares e de centenas e capitões do exército tinham dedicado a todos os despojos. Das guerras e as dedicados para a conservação da casa do Senhor. Quer dizer, ali eles tinham o quê? Conservar a casa de quem? De Deus. Tinha também o seu encargo. Todo havia sido dedicado por Samuel, vidente. Ó, Samuel, ó, repara, viu? Repara, igrejinhas. Vocês que estão mentindo aí pro povo, vocês vão pagar um preço caro. Ó, tinha também os seus encargos, todo que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quais, por Abedi, filho de Né, por Joabe, filho de Zari, tudo que qualquer pessoa havia dedicado, estava sob o cuidado de Selunite, seus irmãos. Gente, o vidente existe. É aquelas pessoas que têm a vidência, que têm o poder de revelar, de ver. Vocês estão entendendo? Ou não estão dando para entender? O espírita, ele é vidente. O médium é vidente. É bíblico isso. Oficiais e juízes dos Izaritas, Queimaniças e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios internos. Mesma coisa do governo de hoje, qualquer governo. Tem gente que negocia dentro do Brasil. Do governo, ele é ministério do governo interno. E a mesma coisa tem um ministro dos governos externos. Vocês estão entendendo? Estão dando para entender, então? Dos hebrenitas foram Abazi, dos hebrenitas foram Abrazi, seus irmãos. Irmãos, homens valentes de 1.600 que supermetiam Israel, além do Jordão, para o oeste, em todo o serviço do Senhor, interesse do rei. Ó, se eles eram valentes para defender quem? Do lado do Jordão, Israel. Eram homens o quê? Valentes. Dos hebrenitas, jeremitas, era chefe 4 aos hebrenitas. Suas genealogias e famílias se faziam investigação no 40º ano reinado de Davi. Se acharam entre eles homens valentes em Chessé de Eleagidi, seus irmãos, homens valentes dos 1.600 chefes das famílias. O rei
E o rei Davi os continuou sobre os Ronitas e os Gaditas e a meia tribo dos Amanazitas, para todos os negócios de Deus, para todos os negócios do rei. Negócio de quem? De Deus. Você está vendo que Deus tinha negócio na terra? Vocês sabiam, irmãozinho, de outras igrejas isso? E aí, vocês agora vão dizer o quê? Mas, olha, nós vamos lendo aqui, lendo aqui, lendo aqui. Nós até aqui não vimos falar em pastor, já viu? Já viu falar em algum pastor? Os turnos dos serviços para o mês. Os turnos do serviço para o mês. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias, os capitões de milhares, de centenas, com os seus oficiais, que servia o rei em todos os negócios, dos turnos que estavam e saía de mês em mês. Durante o ano, cada turno era de 24 mil. Quer dizer, ficava um ano todinho. Cadê esse nome? De ano em ano, ficava quantos mil pessoas? 24 mil. Sobre os primeiros turnos do primeiro mês estava Jezobeão, filho de Zodade. Em seu turno havia 24 mil, e ele era dos filhos de Pires, chefe de todos os capitões dos exércitos, para oprimir. Olha, tem capitão, tem exército, tem soldado. O que é que existe hoje no Brasil? Não é assim? Nos quartéis, não é assim? Então tiraram da onde? Da Bíblia. Sobre o turno segundo mesmo estava Dodai, o Satá, cujo lado estava Nicrati. Também em seu turno havia 24 mil. O terceiro capitão dos exércitos, e designado para o terceiro mês, era Bania, chefe de filhos dos sacerdotes. Joiada também em seu turno havia 24 mil. Este Beni era homens poderosos entre os 30 e era chefe deles, e o seu turno estava no encargo de seus filhos Amizabade. O quarto para o quarto mês era Asaú, irmão de Joabe. Depois dele, Zebadias, seus filhos, também era seu turno. Havia 24 mil. Quinto capitão, para quinto mês, era Samuíta e Zarati. Também em seu turno havia 24 mil. O sexto para o sexto mês era filho de Idaque, o Tecnita. Também em seu turno havia 24 mil. O sétimo para o sétimo mês era Elias, o Pelonitas, dos filhos de Efrã. Também em seu turno havia 24 mil. O oitavo para o oitavo mês era Zibedac e Bozitita, dos Seraíste.
também em seu turno havia 24 mil. O nono para o nono mês era Bizazi, o Amanotita dos Benjamitas, também em seu turno havia 24 mil. 13º, no 10º para o 10º era Moari Metofatita dos Zerais, todo também em seu turno havia 24 mil. O 11º para o 11º em Benamita. Gente, essa passagem da Bíblia é chata, mas nós temos que, não é para ler toda, não pode passar por cima. Aí você fica o quê? Sem conhecer. O Piratonita dos filhos de Efrão, também em seu turno havia 24 mil. O 12º para o 12º mês era Edaí, o Netofandita, também em seu turno havia 24 mil. Gente, observe. Olha, tudo que acontece hoje está dentro da Bíblia. Tudo é passado pela Bíblia, tudo foi tirado. Ó, a Constituição brasileira, ela é tirada 99% de dentro da Bíblia. Não tem os capitães aí? Não tem os soldados? Não tem os guardas? Foi tirado por onde? A lei foi tirada onde? A lei brasileira não é essa que está sendo aplicada aí, não. A lei brasileira é dura. Se eles aplicar ela como ela é, tem pena de morte. Como tem no exército. Se o cara no exército traiu um general, um capitão, um coronel traiu o país e eles pegarem, eles fuzilam. Eles fuzilam. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas, era chefe Elisá, filho de Zicri. Sobre os Zenonitas, Cefanitas, filho de Moanicá. Sobre os levitas, olha, os levitas, está vendo aí? A tribo que ficou para adorar a Deus. Azabita, filho de Quenidal. Sobre os aronitas, Zedoc. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Zicá, Irá, filho de Nacar. Sobre Zebolu, Ismaná, filho Obodita. Sobre Nafali, Jeremita, filho de Ari. Sobre os filhos de Efron, Osias. Sobre Azarias, sobre a meia tribo de Manassés, Jaú, filho de Pedais. Sobre a outras meia tribo de Manassés, Engeliade, Edom, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Geocini, filho de Bi. Sobre Dazari, filho de Gerão. Este era os chefes das tribos de Israel. Gente, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir, porque o negócio para nós está ficando feio. O povo está brincando com Deus. E a brincadeira com Deus não é brincadeira não, viu, cabra? Davi não contou os que tinha menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeri, tinha começado a cortar o povo, porém. Quer dizer, ele prometeu isso a quem? Sabe, irmã Joana? Vocês sabem aqui? A Abraão, o filho de Abraão. Quando ele veio trazer a bênção para Abraão, para Sara, que nasceu um menino, ele disse: o povo que vem essa direção desse povo aí
é mais do que estrela que tem no céu. Isso é a Bíblia. Não acabou visto que por causa desse censo veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei Davi. Quer dizer, Davi fez uma coisa que não era agradável a quem? A Deus. Aí vocês fazem, eu faço. Aí nós queremos ser direito? Nunca. Administradores dos bens de Davi. Porque, Davi teve 3 partes de Davi que ele desobedeceu a Deus. 2 vezes já passou. E Deus perdoou Davi. Perdoou não, deu no castigo de arrancar as orelhas do lugar, mas deixou ele vivo. Mas bora agora para frente. Administração dos bens de Davi. Davi muito rico, milionário. Anavista, filho de Adeu, cuidava do tesouro do rei Jonatas, filho de Ezi. Cuidava do que o rei possuía, nos campos, nas cidades, nas aldeias, nos castelos. Irizá, filho de Quibali, cuidava dos lavradores dos campos, que cuidavam a terra. Senai, o Ramatira, cuidava das vinhas, porém Zedac, Sifinita, cuidava do que entrava de vinhas para as adegras. Bauaná, o Gedirita, cuidava dos olivias, e Seconiro, que havia na Cefalá. Porém Joí cuidava dos depósitos do azeite. Seraite, o Saronitas, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém Safonita, filho de Adili, cuidava do gado dos vales. Obini, Ismatilita, cuidava dos camelos. Gedio e Menoronitas, cuidava das jumentas. Josi, Agaribo, cuidava das ovelhas. De todos estes era administradores dos bens do rei Davi. Será rico homem? Aí o abestalhado diz, não entra no céu porque é rico. Deus não ama porque é rico. Não, está errado. Deus gosta daquele que tem coragem de enfrentar e conseguir alguma coisa. Deus não gosta de homem covarde, nem mulher covarde, não. Conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho homem sábio. E Ecrigil, filho de Ecrônio, cuidava dos filhos do rei. Ativil, era do conselho do rei. Uzaí, Orgita, era amigo do rei. Atival. Sucederam Joabe, filho de Benjamim. Abinada, Joabe era comandante do exército do rei. Gente, nós começamos a ver a Bíblia. Ver e ouvir a Bíblia. Começamos a ver o que eles estão pregando por aí é tudo o quê? É tudo o quê, meu povo? Mentira, irmão. Tá vendo, Júnior? Por que ele não se levanta para cima de mim? Porque ele sabe que eu estou com a espada na mão. Eu estou com a Bíblia. Olha. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Salomão é filho de quem? De Davi.
Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, chefes das tribos, os capitões dos turnos que se via o rei, os capitões de 1000, os de 100, os administradores de todos os bens, os rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerrilheiros valentes. E o rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos, meu povo, escute, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse se repousar a arca da aliança do Senhor, para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. E havia feito preparativo para essa construção. Porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque o homem de guerra, derramador de muito sangue. Por que foi que Davi não fez o templo de Deus? Porque era um homem de guerra, matou muita gente. Aí o bestalhado hoje diz: aí eu matei um, matei dois, e me arrependi, pedi perdão e estou no céu. Que céu? Não existe essa não, minha gente. Derramou sangue, acabou-se. E outra coisa, Davi estava derramando sangue aqui para defender a obra de Deus. E o vagabundo que derruba sangue do irmão sem ter nada, por perversidade, um cachorro desse vai para o céu aonde? Nunca. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel, para sempre, porque ele escolheu Judá por príncipe da casa de Judá. Escolheu a casa de meu pai, entre os filhos de meu pai. Se aguardou de mim, aguardou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel e todos os meus filhos, porque muitos filhos, meu Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do rei do Senhor. Escolheu quem? Salomão, sobre Israel. E me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo, os seus meus trilhos, porque escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Por que ele gostou tanto de Salomão? Vocês sabem? Pronto, eu não tenho dinheiro não, estou mais liso do que cabeça de jeito. Mas eu perco 100 conto porque eu era o amor de Deus assim para Salomão. Quem de vocês sabe aqui? Sabe não, irmão? Sabe não, irmão? Sabe não, Pedro? Sabe não, irmãzinha? Oh, meu Deus. Vou lembrar vocês agora. Salomão brigou com quem? Foi com Elias, com o gigante, para defender o povo de Israel. Salomão, Davi? Foi Davi? Foi, Davi. Mas Davi era o quê? Pai de quem? Salomão. Não era? E Salomão era o quê? Era um homem sábio. Foi que Deus pediu a Salomão? Ou foi que Deus disse a Salomão? Que Salomão pedisse tudo o que quisesse a Deus, que ele dava. Foi que Salomão disse: Senhor, eu quero o quê? Riqueza? Não. Eu quero sabedoria? Não. Eu quero sabedoria e a ciência. Ele foi pedir riqueza a Deus? Não. Esta beleza e seu irmão, reino,
para sempre. Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos, olha, repare, viu? Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos, estão vendo, crente, que vocês estão ouvindo aí? Está vendo aí que você está ouvindo, irmãozinho? Está ouvindo, tá? E os meus juízes, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora diante de todo Israel, congregação do Senhor, diante de nosso Deus, que me ouve, e eu peço que você guarde e conheça todos os mandamentos. Guarde e conheça os meus mandamentos. Será que eu estou ensinando a vocês aqui, certo? Agora pergunta a alguém aqui se ele está conhecendo o mandamento de Deus, do Senhor, seu Deus, para que vocês possam estar em boa terra e possa deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quando você, meus filhos, Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva de coração íntegro e o espírito, ó, olha aqui, ó, veja, viu? Veja, irmã jornalista, olha aqui, ó, Salomão, conheça o Deus de seu pai, sirva de coração íntegro e espírito. Ele aqui não está falando de Espírito Santo, não. Ele está falando do espírito dele. E aí, meus crentes, o que é que vocês vão dizer agora? Hein, irmão? Voluntários, porque o Senhor esquadrilha, ó, todos os corações, penetra em todos os desígnios, ó, todos os corações, penetra em todos os desígnios do pensamento. Ó. Deus entra dentro do seu pensamento e sabe de tudo que você está pensando, de bom e de ruim. Se você buscar Ele e se deixará achar por você, mas se você o abandonar, Ele rejeitará para sempre. Quer dizer, se você está aqui, aí você rejeita Deus, sai da presença da palavra, não é de mim e nem da igreja, é da palavra. Deus lhe rejeitará. Agora tenha cuidado, porque o Senhor escolheu para edificar uma casa que se virá de santuário, seja forte e mãos e obra. Então, gente, vamos parar por aqui que já está em cima, já chegou a hora. O que eu quero dizer a vocês, a leitura da manhã, Davi dá a Salomão a planta do templo. Já existiu o quê? Planta do templo. Quem quer fazer alguma pergunta? Arquitetura. Quem quer fazer alguma pergunta? Estou aqui para responder. Gente, é por isso que eu sou abençoado de Deus, ó. Eu sou. Porque eu tento fazer tudo o que Deus me quer. Eu posso não fazer tudo, mas eu tento. Eu jurei a Deus de pregar a palavra dele até morrer. E nunca desisti. E hoje eu botei mais de 80 vídeos. Qual talvez? Os 80 vídeos. Olhe, se nesses 80 vídeos não tem um que não seja a palavra de Deus.
Eu acho que o Hawaii está ficando doido. E cada um mais bonito do que o outro. Eu mesmo acho. Eu não sei de onde é que vem tanta história na minha vida. Porque você fazer 2, 3 vídeos tem condições. Você fica meio por ali, meio escabreado, mas você fazer 80 vídeos. Aí, eu mostro aqui. Tá perto, todo mundo vê. Todo mundo vê. Pode não ter chegado a 80 vídeos, mas andou bem pertinho. Foi 90. Ontem foi 90. Hoje vai quantos aí? Ontem foi 90 vídeos. Quem trouxe alguma oferta, algum dízimo, alguma coisa para a casa de Deus, coloca aqui. Quem não trouxe, não tem problema não. Eu peço porque eu prometi a Deus de fazer. Coisa para aqui, é por vontade. É? Bora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Por nós cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induza a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Oferecei a Deus por todos a oferta em nome de Jesus.